Muito bem, meus amigos. Estamos de volta, como prometido, para um jogo de Brasil e Haiti, vitória do Brasil. E aí, Brasil, primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo. 3-0 contra o Haiti, então a gente vai vir aqui destrinchar o que foi esse jogo, falar o que gostamos, o que não gostamos, falar do próximo jogo, né? Tipo, da fase de grupos contra a Escócia. Mas peço a vocês, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho, comenta no vídeo o que você achou da seleção brasileira, do que a gente vai falar aqui. E é isso. E segue a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram, @tabelinhafuf, você acha a gente lá. E bora lá. Tudo bem, Cauê, PP? O que acharam desse jogo entre Brasil e Haiti? Começo com você, PP. Fala, Canuzão, fala, Cauê. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Bom, gostei do jogo, né, cara? Boa participação individual dos atletas. O Brasil coletivamente também funcionou. 3-0, o resultado até a mais do que eu esperava. O jogo também teve uma facilidade um pouco maior do que eu tinha em mente. Então, coisa linda, bora para cima. Acho que a confiança aumentou bastante pro jogo contra a Escócia. E agora é foco em passar nesse primeiro lugar aí, né? Fala, Cadu, fala, PP. É isso, o jogo foi mais tranquilo do que a gente imaginava no geral, né? Mas uma boa atuação coletiva do time, conseguiu definir o jogo ali no primeiro tempo, boas atuações individuais. A gente chega mais calmo e com confiança para esse último jogo pegar essa primeira colocação, como o PP bem comentou. É isso aí, meus amigos. Então, bora lá. Que eu acho que vamos começar já. Eu quero começar já com polêmica, porque vocês falaram que gostaram do jogo, mas a minha visão, apesar de ter ganhado de 3-0, não é um jogo que me convenceu ainda. Aí eu posso estar sendo muito amargurado, porque, poxa, 3-0, primeiro lugar do grupo. Não vou cravar que o Marrocos não pode ganhar por essa diferença de gols do Haiti, mas para mim faltou alguns ajustes ali. Acho que o que não me espanta, mas o que me deixa, o que eu sinto que faltou do jogo foi maior volume de jogo. Aí se você, lógico, o Brasil levou mais perigo e tudo mais, você for ver os números, praticamente a mesma coisa, né? Deram os mesmos números de chutes, o Brasil deu um chute a mais no gol. É lógico também, depois de um 3-0, os caras já começam a tirar um pouquinho o pé por causa do próximo jogo, para não acontecer o que aconteceu com o Rafinha, que a gente vai falar também. Mas vocês não acham que faltou um pouquinho mais? Assim, não foi um jogo perfeito da seleção brasileira, mas eu acho que tá de bom tamanho, né? O segundo tempo, claro que o ritmo diminui ali, mas mesmo assim o Brasil consegue criar algumas chances, faz o gol impedido com o Endrick, por exemplo. Tem a jogadaça do Vini com o Martinelli, que deixa ele de letra, e o atacante do Arsenal quase consegue pôr a bola na gaveta. Então, assim, cara, é porque é um adversário do tamanho do Haiti, né? Um 3-0 contra o Haiti não significa que você está pronto para uma Copa do Mundo. É um resultado, uma atuação que para mim convenceu, mas para aquele jogo foi uma atuação que o Brasil entendeu a importância daquela partida contra o Haiti, jogou tendo em mente a grandeza dessa partida, mas claro que um adversário mais forte tem que fazer mais. Contra a Escócia, eu acho que vai ser um grande teste para pensando já nos playoffs, né? Um adversário um pouco mais qualificado, uma seleção que tem como costume já o enfrentamento com grandes seleções no cenário europeu, então vai ser um teste ainda maior. E aí, cara, se conseguir repetir 80% do jogo, da tranquilidade, da confiança que foi contra o Haiti, eu acho que é um jogo muito bom do Brasil. Não, eu só acho que a gente, como a gente havia comentado até no pré-jogo, assim, acho que tudo que a gente disser aqui, absolutamente tudo, a gente tem que considerar que é um contexto de jogo contra o Haiti. Então, assim, nós vamos elogiar um jogador, jogou muito bem, beleza, elogio, mas contexto contra o Haiti. Então, assim, a gente não pode levar tudo em consideração, né, como
uma coisa que a gente pode usar como base para um mata-mata, porque era um jogo mais acessível, era um jogo... A gente comentou, né, que não seria essa baba toda, não seria um jogo para a gente meter 6, 7, como a gente já fez, né, por exemplo, na Copa América de 16, né? Mas era um time mais fraco, era um time mais frágil, assim, mais acessível. E eu acho que é isso, assim, cara, o Brasil fez o que tinha que fazer. O Brasil, a gente, pelo menos aqui, né, a gente comentou, pô, vai ser um jogo difícil, a gente falava do contexto de, pô, se o Brasil não fizer um gol no primeiro tempo, pode ser que o jogador fique nervoso, tal, pode ser que comece a ficar um pouco mais perigoso. O Brasil fez 3 gols no primeiro tempo, teve 2 gols anulados, né, teve um gol do Rafinha, um gol do Endrick, teve a bola na trave, que o PP falou agora, eu nem lembrava desse lance. Então, assim, o Brasil criou bastante, assim, não sofreu muito, não me recordo do Alisson ter que fazer grandes defesas, assim. Teve a do escanteio lá só, né? É verdade. A cabeçada no primeiro pau. Eu acho que foi um... Assim, até por ter sido tudo no primeiro tempo, e aí, aqui no segundo tempo você acaba dando uma relaxada. Eu acho que foi um jogo interessante. Só uma dúvida, ninguém cravou aqui, né? Nenhum de vocês. Não teve alguém que falou 3-0? Eu falei 3-0. Foi você, é verdade. Parabéns. Cadê as palmas? O roteiro foi um pouco diferente. Eu achei que ia ser mais difícil, mas eu acertei 3-0. Parabéns. 3-0. Mas já que vocês falaram de gols, eu só antes, né? Eu acho que legal, é isso mesmo que a gente falou, né? Apesar da minha fala inicial, mas a gente previu um jogo difícil. A gente previa que não fosse. Jogo difícil, entre aspas, né? Mas que não fosse tão fácil como a gente imaginava. Acho que para mim só fica isso, né? Que não é um adversário que a gente vai estar pronto para a Copa. Mas já que vocês falaram de gols, que aí eu acho que um dos pontos positivos desse jogo, que é dar confiança, né? Para quem precisar. E talvez um deles tenha sido o Matheus Cunha, né? Que tinha um gol só pela seleção brasileira, que foi naquele 4-1 contra a Argentina, né? Do ano passado, nas eliminatórias. E aí agora ele vai e faz 2 gols. E ao que tudo indica, né? Pelo menos nas conexões que eu faço aqui, eu acho que ele meio que se firmou agora, né? Não, vocês acham que vai ter dúvidas para a Escócia, para a sequência? O que vocês acharam da partida do Matheus Cunha? Achei que ele jogou muito bem. Acho que coletivamente foi a grande diferença do time do Brasil. Não esperava, achei que ele fosse o Igor Thiago de novo. A gente comentou até que esperava que ele fosse usar o Matheus Cunha no primeiro jogo, até por ser esse cara que fecha mais lado esquerdo, quando tá marcando, né, para ajudar na marcação ali do lado direito do ataque do Marrocos. Então não esperava, mas ele, assim, acho que ele foi muito bem, realmente. Acho que ele teve uma função ali diferente da que ele geralmente faz, né? Ele foi quase um quarto homem de meio campo ali, foi um camisa 10, né, vamos dizer assim. Um atacante que baixava muito ali, né, e praticamente virava um camisa 10 do time. Eu vi uma analogia muito... sempre fazendo analogias com o Real Madrid, né, do Ancelotti. O Pedro até tinha comentado do Ederson emulando o Valverde, daquele time, né, que eu achei que faz todo sentido. Eu vi muita gente falando que ele emulou um pouco do que seria o Bellingham, né, naquele time de 24, que seria um losango no meio campo, né, 4 jogadores, e ele seria esse quarto jogador de meio campo que ataca mais a área, né. Ele fica nesse meio termo, né, entre ser um cara... essa referência, mas ser um meio campista também, né? O Matheus Cunha se movimenta muito e tal. Acho que seria até o famoso, o tal do ponta de lança, né? Que existia antigamente, hoje em dia não se usa mais esse termo, mas seria quase como isso, né? Aquele meio campista ofensivo que pisa muito na área. Eu particularmente associei muito com o Firmino na época do Liverpool, né? De ser esse cara que saía muito da área, baixava, gerava espaço, né? Para os outros pontas. Mas também se associava com os meio-campistas, né? Acho que essa questão dele sair da área, sair da sua posição ali, ajudou muito o Vini e o Rafinha a fazer essa movimentação nas costas da defesa, né? A gente viu no primeiro tempo isso acontecer muitas vezes. Essa bola vertical assim nas costas da defesa foi o que mais aconteceu. E é uma jogada muito interessante, né? Porque a gente olha para o Vinícius e para o Rafinha, são 2 caras que têm essa capacidade de atacar a última linha, que são muito rápidos. Então, acho que isso só foi possível muito por conta do Matheus. E é isso, acho que ele foi bem, né? A gente falou daquelas dificuldades de encaixar o Matheus Cunha, né? Que é um cara que, é difícil a gente olhar uma posição definida para ele. É um cara um pouco... Ele joga no Wolves e no United.
ele jogava e joga num 3-4-2-1, vamos dizer um 3-4-3, assim, onde ele seria meio que o ponta esquerda, mas ele não joga tão aberto, ele joga mais por dentro. Então é uma posição um pouco específica, assim, né? Uma posição que ele não jogaria aqui no Brasil, na seleção brasileira, no caso. Então, acho que apesar de tudo, ele foi muito bem, acho que foi um dos grandes destaques do jogo, não só por conta dos gols, né, mas pela movimentação e tudo mais. E acho que, respondendo a sua pergunta, acho que por mais que tenha sido um jogo contra o Haiti, é uma coisa que a gente falou algumas vezes, já falei aqui de novo, né? É difícil a gente falar, pô, achou o time. Agora não é esse time, porque agora vai. E, tipo assim, é um jogo contra o Haiti, tem que levar isso em contexto. Mas dito isso, eu acho que é um jogo para garantir uma vaga para ele ali. Acho que ele, de fato, cravou na titularidade. Agora, acho que é mais a questão do que a gente vai comentar depois do Rafinha, né? De quem pode ser esse substituto do Rafinha. Mas o Matheus Cunha, eu acho que garantiu a vaga, porque, enfim, é isso. Foi muito bem individualmente e coletivamente também. Acho que ele potencializou muito o jogo do Vini e do Rafinha. Uma coisa que concordo com tudo que o Cauê falou e acrescentando uma coisa que eu observei durante o jogo, quando ele descia para buscar a bola ou realmente para gerar espaço, o Rafinha e o Vini já tinham engatilhado eles avançavam, né, atacavam a última linha e tentavam receber essa bola atrás da defesa adversária. E aí foi até uma surpresa para mim que eu não esperava que o Haiti tivesse uma linha que não era linha alta também, mas estava acima do esperado. Não achei que ia ter um espaço para os pontas correrem, sabe? E até por isso, quando saiu a escalação do Matheus Cunha, eu discordei totalmente, porque eu não imaginei um cenário que ele seria útil no jogo, mas como equipe, realmente, como o Haiti, que ficava 30, 40 metros entre o seu gol e acima, à frente do seu gol, né? Em direção ao meio-campo, foi muito útil. Tanto que o gol que o Rafinha faz anulado, o gol que ele perde também, era uma jogada muito parecida com o gol do Vini. Então são jogadas semelhantes que funcionaram diversas vezes durante a partida. Mas fica a minha dúvida para um adversário como a Escócia, que aí, novamente, não sei se vai surpreender também com uma linha mais alta, mas adversários que têm a linha mais baixa, fica essa minha dúvida. Porque o Vini jogando mais infiltrado como ele jogou, realmente só funciona se tiver espaço para ele correr, né? Espaço para ele receber a bola em profundidade. Senão fica muito inutilizado ali. Mas é isso, esperar cenas dos próximos capítulos. A Escócia joga meio com tudo ou nada agora, né? Perdeu pro Marrocos, mas ganhou do Haiti. Então, assim, é um tudo ou nada, mas um empate talvez classifique a seleção europeia, né? Então eu imagino que ela vem um pouco mais fechada para tentar levar um 0-0 com o Brasil. Só trazendo aí um dado que acho que corroborei com o que vocês falaram. O Matheus Cunha, ele liderou, né, no jogo com 16 recepções entre as linhas de defesa e do meio campo. Então, esse arco e flecha aí que vocês falaram, né, que ele vai e lança para os pontas aproveitar os espaços. Mas, realmente, assim, não é o nosso centroavante favorito, né? A gente pede outras opções, pede que o Ancelotti coloque o Henrique, né? E a gente vai chegar lá também, inclusive, porque o Henrique entrou depois de muito apelo aí, não só nosso, mas popular. Mas o Matheus Cunha é um bom jogador, né? Não é um cara que se descarte, um cara que com certeza pode ser muito útil, né? Não é um 9 clássico, né? Mais uma vez. Eu acho que eu sempre quero bater nessa tecla, né? Que talvez dar 9 para ele não tenha sido a melhor escolha. Mas não é um cara que vai fazer dois gols nos próximos. Em todo jogo vai fazer 2 gols. Não é esse cara. Mas é um bom jogador. E aí, aproveitando já, a gente vai entrar no tema Rafinha, né? Que tá dando o que falar aí nas últimas horas, né? Para além do campo também, para questões extra-campo, mas aí nessas a gente não precisa entrar tanto. Mas o Rafinha saiu machucado, né, no primeiro tempo. Uma lesão na posterior da coxa, na coxa direita, né? Não vai ser cortado. As últimas informações aí que ele vai seguir. Já começou a recuperação, né,
no banco de reservas lá durante o jogo mesmo, e vai seguir com o grupo. Ainda a gente não sabe o retorno, mas vai continuar lá. E, cara, pra ser bem sincero, eu não tava gostando da partida do Rafinha. Ele perde aquele gol, apesar de ter sido anulado, ele perde aquele gol, né? Que ele tenta dar de cavadinha. E eu acho que dava pra você sentir que ele tava nervoso ali, que ele tava um pouquinho até ansioso pra dar uma resposta, né? Ele que vem assim, um dos mais criticados. E aí ele se machuca. E aí, vocês acham que ele vai fazer muita falta? Quem que a gente pode colocar? Que ele coloca o Ryan, né? Mas também tinha a opção do Luiz Henrique. Será que vai variar muito de contexto de jogo, do adversário? O que vocês pensam aí dessa lesão do Rafinha e de quem pode entrar também no lugar dele? Cara, eu acho que nós temos algumas opções. Cara, por incrível que pareça, né? Nós falamos aqui da questão do Ryan, né? De como ele era quase que como o 26º jogador, né? Vamos dizer assim. E olha só, né? A gente tá... Possivelmente ele pode ser um titular agora, né? Nessa função, até porque se a gente for considerar que como ele foi o primeiro a entrar no lugar do Rafinha, que ele pode ser esse vir a ser o titular na vaga do Rafinha, né? Eu acho que eu vi alguém comentando que, por exemplo, em relação ao Luiz Henrique, o Luiz Henrique é um cara que tem mais a qualidade de receber a bola no pé, de ter a bola no pé e de ir driblando a partir disso. E o Ryan é um cara para jogar sem a bola, no sentido de que é um cara mais veloz, que é um cara para fazer esse tipo de movimentação, de atacar o espaço, a última linha, assim, como o Rafinha fez e como o Vinícius fez. Talvez seja melhor o Ryan, que ele tem mais essa explosão do que o Luiz Henrique. Enfim, acho que o Luiz Henrique é um cara que é mais testado, né? Já tem mais tempo de seleção. Tem aquela questão de ser um jogador que rende mais no segundo tempo e tal. Mas aquilo, o Ryan é muito novo, né? Para assumir essa... Novo, assim, não só de idade, né? Mas acho que a idade nem é um problema, né? A gente tá cansado de falar aqui que a idade não deve ser um problema, não deve ser um impeditivo para um cara poder jogar. Mas acho que é um cara que com pouca rodagem, né? E eu achei ele um pouco nervoso nesse jogo. Não sei se vocês acham também, mas vocês acharam também. Mas eu achei que ele não foi tão bem. Acho que tentou mostrar serviço ali, acabou não rendendo o seu melhor futebol. Acho que são duas opções claras. Mas tem, né, o famoso, aquele cara que a gente sempre fala, né, e que para mim, já dando a minha opinião, que para mim seria o titular, que é o Endrick. Porque ele faz isso muito bem, né? Se você quer um cara para jogar mais por dentro, ele pode ser esse cara, né? Ele é um cara que está acostumado a jogar por ali. Se quer um cara jogar mais aberto para fazer esse facão, como o Rafinha fez, ele pode fazer também. Primeiro porque ele jogou assim no Lyon, ele jogou muito aberto na direita nessa última temporada, nesses últimos 6 meses, né? Então tá acostumado a isso. E, cara, velocidade para sair arrastando aí a última linha é uma coisa que ele tem de sobra também, né? Qualidade para definir também. Enfim, acho que ele tem todas as características para poder preencher essa vaga do Rafinha. Eu acho que seria uma opção boa. É um cara que entrou, nem acho que jogou tão bem assim, mas fez o gol, foi importante. Quando a bola cai no pé dele, a gente fala. Personalidade ele tem. Então, assim, acho que são as 3 principais, né, opções ali. Acho que não foge muito dessas 3. Acho que, por exemplo, o Igor Thiago seria bem provável, até pela característica, né? Enfim, acho que não rolaria. Dentre os 3, o meu favorito seria o Endrick. Agora, do Ancelotti, cara, é uma boa pergunta. Assim, eu iria de Ryan, mas eu fico nesse impasse, né, da inexperiência na seleção. Talvez a experiência possa pesar um pouco mais pro lado do Luiz Henrique. Mas, cara, nossa, difícil, não sei, cara. Cara, eu acho que ele iria de Luiz Henrique mesmo. Talvez Luiz Henrique. Mas o meu favorito seria o Endrick, sem dúvida, né? Eu acho que combina perfeitamente e acabou surgindo aí essa vaga pro Endrick que a gente sempre esperou, né? Então vamos ver as próximas cenas aí, mas eu acredito que essa vaga seria perfeita pro Endrick, tudo que ele apresenta em campo, ele poderia explorar muito bem nessa posição. Eu concordo 100% com o Cauê. Eu acho que o Ancelotti vai optar pelo Luiz Henrique. Eu acho que o Ancelotti ele tem uma visão do Luiz Henrique como jogador pronto, né? Já testou como titular algumas vezes, os amistosos preparatórios para a Copa do Mundo
ele recebeu a oportunidade. E o Ryan, eu acho que ele entrou nesse jogo contra o Haiti para tirar essa pressão do moleque num jogo já ganho, de entrar numa partida de Copa do Mundo, né? Estreia numa Copa do Mundo num jogo já ganho, então, em tese, mais tranquilo, você tem menos pressão, menos medo de errar. E do mesmo jeito eu senti ele nervoso também, igual o Cauê, eu acho que ele entrou na cabeça, eu vou fazer uma partida aqui nota 6, nota 7, para não ser criticado, não vou arriscar muita coisa, não teve grandes ideias, grandes soluções durante a partida, né? E eu acho que ele vai com o Luiz Henrique, que realmente tem mais bagagem, jogos grandes na carreira, um maluco que colocou a final de Libertadores nas costas e levou o Botafogo ao título, faz o gol ali quando ninguém esperava mais nada, depois de ter o Gregor expulso, né, com 40 segundos de jogo, a coisa mais bizarra que eu já vi numa final. Então eu acho também que o Ancelotti vai com o Luiz Henrique, mas, cara, é o Endrick, né? Tinha que ser o Endrick. A gente já cansou de falar disso, o moleque é completo, ele joga nas três ali, no ataque, tanto na direita, centralizado, quanto também na esquerda. Surgiu essa oportunidade, é o mais pronto de todos, é o que é o mais decisivo também, na seleção é o que tem mais mostragem, o que mais provou ser capaz de vestir a camisa e representar a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Então eu iria de Endrick, mas eu acho que ele vai com o Luiz Henrique. Eu também não sou contra o Luiz Henrique, não. Eu acho que é uma boa ideia. Falar a verdade, eu acho que os três ali vão conseguir desempenhar melhor que o Rafinha, tá? Qualquer uma das opções, eu acho que a gente vai ter uma evolução no setor. O Rafinha vinha muito, muito mal, acho que principalmente psicológico, né? Por conta do psicológico. Surgiu aí a notícia do Vampeta, trouxe em primeira mão, né? Que o Rafinha lida com problemas financeiros muito sérios. A gente só viu ele trazendo essa notícia até agora, então, mentira, o Metrópolis também postou essa matéria, mas não é algo 100% comprovado, né? Familiares do Rafinha já contestaram, um primo dele veio a público, a esposa também parece que se manifestou, então é uma incerteza, não vamos trabalhar com incerteza, a certeza é que em campo ele não estava à vontade, não estava desempenhando o que ele é capaz, o que a gente já viu ele fazer no Barcelona, então Ryan, Luiz Henrique e Endrick, qualquer um que entrar, eu acho que a gente vai ter um upgrade aí no lado direito do Brasil. E eu acho que eu fiquei com a mesma impressão também, né, de que talvez pudesse entrar o Luiz Henrique, mas faz muito sentido o que você falou. O Cauê falou, né, de ser um jogo mais pro Ryan, né, que justamente vai ser um cara que vai explorar esse espaço, que vai partir mais de velocidade, enquanto o Luiz Henrique consegue pegar mais a bola, mas não era um jogo para ele, né? Pode ser o próximo, que a Escócia é um time que a gente viu também no jogo antes contra Marrocos, né? Que é um time que vai... Pelo menos a proposta caiu cedo demais, né? Mas a ideia seria estar com as linhas mais baixas, assim, e justamente vai ser um jogo mais propício para o Luiz Henrique. Mas, dando um detalhe que eu quase não me lembrei, mas o Endrick, se tivesse marcado o seu gol, né, seria no mesmo dia que o Pelé marcou seu primeiro gol em Copa do Mundo. Então, esse cara, o Endrick tem muita estrela, gente, tem muita estrela. E realmente também, né, é uma outra opção ali do lado do campo. Inclusive, também acho que seria meu favorito, né? Apesar de ser o menos provável, mas é um cara que também consegue, acho que não só contribuir com o time, no sentido de ter mais presença, de ter mais gols, mas também eu acho que de potencializar outros jogadores, né? Eu acho que acabaria potencializando o jogo do Vini e aí também o próprio Matheus Cunha, né? Que eu acho que isso teria um jogo que funcionaria bem, mas a ver se o Carleto vai colocar ele em campo, né? E o Vini Júnior, hein? Craque da Copa? Tá. Cara, tava pensando numa coisa aqui. É loucura dizer que esse começo de Copa é o maior de um jogador da seleção desde o Neymar em 14? Porque o Neymar em 18 e 22 ele não começa bem, né? Em 18 ele nem começa, na verdade, né? Não, ele não começa. Em 18 ele nem começa, ele tá lesionado.
O Coutinho vai muito bem naquele começo, faz o Não, gol. 18 ele começa. É que 22 ele joga o primeiro jogo, se machuca e fica fora do resto da fase de Verdade, grupo. é isso. 18 ele isso. joga 18 machucado. 18 ele joga 18 assim. ele joga machucado. Uhum. Mas aí 18 o craque é o Coutinho, né, da fase de grupos. Que faz Isso. o gol do empate na primeira partida, decide contra a Costa Rica. Mas acho que, tirando essas atuações assim, acho que a do Vini é a melhor desde o Neymar, cara. Ah, em é. 14. Fácil, mano. Porque o Neymar ele faz 2 gols contra a Croácia, faz mais gol contra o Camarões também, da assistência, né? É um começo de Copa avassalador, assim. O moleque tava Não que eu sou. absurdo. Não que eu seja um defensor, mas eu vi gente falando do Richarlison também, né? Mas aí. É que ele vai muito bem no primeiro jogo, mas depois tem depois a Suíça, né? Que é 1x0 gol do Casemiro. 1x0 gol do Casemiro. Somando os dois jogos, acho que talvez. Jogada do Vini também, né? Não, é aquilo. Se for pegar as últimas 2 Copas, cara, tipo, praticamente todos os gols tem a participação do Vinícius, ele tem as digitais do cara, velho. É realmente impressionante. Sim. Eu acho que o único cara capaz de fazer o que ele faz é o Endrick, velho. Então, é principalmente por isso que eu sou a favor do moleque ter mais minutos, né? Ainda mais imagina, não. E o Vini é um cara que gosta de jogo mata-mata, né? Então, se você já. É absurdo. Pegar os dois ali num jogo, sei lá. É que agora tá mais provável quem? Eu não lembro quem tá. É o Japão, né? O Japão tá em segundo. O Japão tá em segundo? mas probabilidade tava como tem um gol a menos a Holanda. Que a Holanda, então, no momento. É verdade. Pode mas crer. como, segundo as IAs lá e tal, de futebol, data, não sei o que, a probabilidade era pegar primeiro a Holanda. Caramba, velho. Os caras acham que a Holanda tem menos chance de golear a Tunísia do que o Japão golear a Suécia, velho. Não, eu não entendi também. Os caras colocaram o Japão eu acho primeiro. Que hoje a Holanda não, na verdade era somando a probabilidade de tudo, né? Não era só do grupo deles. A nossa também, de terminar em primeiro. Entendi. É faz isso. sentido aí. Eu acho a probabilidade da Copa toda. Eu acho que o Brasil tem mais chance de ficar em primeiro, não sei vocês. Eu acho que a gente tá mais encaminhado. Assim. Eles pegam o Haiti sabendo mais ou menos o que fazer, né? Tem que fazer, né? Exato. E a Escócia vem recuada, então, para garantir o ponto, né? Então, vai ser mais difícil. Mas eu acho que a Holanda vai ficar em primeira lá, cara. E eu vou te falar, eu prefiro o Japão. E assim, existe a possibilidade da Suécia também, né? A gente não pode descartar a Suécia. Que você prefere... Fez um 5x1 e tomou um 5x1. Tá com 0 de saldo agora, mas tem toda a possibilidade de passar em segundo. E aí tem um Brasil e Suécia, né? Que é o confronto que mais... Não só o confronto que a gente mais jogou na história das Copas, como é o confronto que mais foi disputado na história das Copas. Acho que foram 7 jogos. Final de Copa, né? Primeiro título nosso. São patinho, né? Não, completamente, freguesaço. Em 94 a gente é campeão passando por eles, e em 58 a gente ganha deles na final. Eu acho que praticamente todos os confrontos a gente levou a melhor, assim. Sim. Então, e a gente, logicamente, seria muito favorito. Eu acho que seria o maior favoritismo dentre tantos. E respondendo a pergunta, eu acho que você ia perguntar isso, Cadu. Eu prefiro pegar o Japão. Prefiro o Japão. Você também? Nossa, eu acho que eu prefiro a Holanda, hein? É muita... Eu digo assim, óbvio assim, a gente poderia ter pegado um adversário melhor, tá? São 2 opções que não são das melhores possíveis. Mas assim, o Brasil é melhor que os 2. Eu acho que isso acho que a gente vai concordar. E, cara, acho que coletivamente é um time muito bom, né? O Japão, a gente jogou contra eles, né, recentemente, apesar dos 2 times estarem bem diferentes, né? O Brasil jogou com aquela fatídica linha defensiva, né? Acho que era Hugo Souza, PH, foi o Fabrício Bruno, Beraldo e quem foi o lateral esquerdo? Não lembro. Mas foi algum criminoso da bola aí também. Então foi um jogo bem à parte ali. Mas o Japão tem muitas lesões, né, cara? O Japão tem muitas lesões, né? Perdeu muitos jogadores. Perdeu o Mitoma, o melhor jogador, o Minamino, o Ataru Endo. Agora o Kubo tá machucado também. O Kubo se machucou. Então, assim, são muitas opções, assim, de lesão. Logicamente, né? É aquilo. A gente não vai entrar falando, o Japão é pular anúncio. Não. É um time bom, tem que jogar bola e tal, mas eu acho que as lesões acabaram minando um pouco da qualidade. E a Holanda, individualmente falando, é um time... cara, eu gosto muito da Holanda, assim, individualmente. É que tem o Ronald Koeman, né? Na casa-mata ali, a gente já cornetou o homem. O homem não é... Eu acho que não é um dos melhores treinadores, não. Mas, o meio-campo dos caras com Reinders, Gravenberch, De Jong, né? Uma defesa com Van Dijk, Dumfries. O ataque dos caras, não, Malen vem
de uma temporada excelente na Roma, uma meia temporada, né? O Gakpo, que é o cara que na seleção sempre joga bem. Então eu acho que... E assim, tem toda tem uma tradição também, né? Isso eu gosto de respeitar, né? Acho que não ganha jogo camisa, até porque se ganhar o Brasil já ganhou, né? Já passa. Mas o Brasil já teve confrontos duros contra a Holanda, né? Nos anos 90 ali, o Brasil acabou levando a melhor, mas a gente vai lembrar de 2010, anos 70 também, o Brasil acabou ficando fora de final contra a Holanda, então... 2014, verdade, né? Acho que se for pegar no confronto geral, o Brasil tem até desvantagem, né? Lógico que assim, acho que o Brasil ganhou confrontos mais importantes, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas é um confronto pesado, né? Então eu preferia evitar, mas como eu falei, acho que o Brasil seria favorito contra qualquer uma das duas, até contra a Suécia principalmente, né? Mas todos seriam jogos assim, para já começar ligado desde as 16 avos, porque não seria nada fichinha, como por exemplo, né? A gente está vendo por aí a Argentina, né? Pode ser que tenha um caminho bem acessível, até então é um caminho muito acessível, até umas quartas de final. Então acho que a gente não vai ter uma realidade mais fácil dessa, não. Fora o grupo que caiu também, né? Exatamente. Os caras têm uma sorte surreal, velho. Não, bizarro. O outro lateral daquele jogo contra o Japão foi o Carlos Augusto. Pra você ver que... É outro também, se tivesse jogado 2 centavos de futebol na seleção, tava na Copa. Exato. Pô, tem moral, né? Joga no Inter de Milão, joga numa linha de 5, joga como zagueiro, como ala, faz várias coisas, mas, pô, não jogou nada de bola a ponto de não ser convocado disputando com o Douglas Santos, que agora a gente vai inocentar o Douglas Santos, né? Inocente. Mas o Alexandre não dá, Segundo melhor da Copa, tá? Segundo melhor da Copa? Da seleção brasileira, né? Sim, sim. É porque, tipo assim, o Matheus Cunha fez 2 gols no jogo, não. mas só que ele foi reserva no primeiro e entrou e não fez muita coisa, né? Então eu acho meio injustiça colocar ele ali como segundo. Mas acho que tirando o Vini, o Douglas Santos é o mais correto, velho, do Brasil. Quem foi reserva? O Douglas? Não, o Matheus Cunha. O Cunha. Não, o Matheus Cunha não. Eu acho que é o Douglas também, mano. Eu concordo. Eu acho que ele foi um dos poucos, assim, que a gente falou, pô, ele não fez um jogo terrível. Acho que ele e o Vini, que a gente deu uma... E o Fabinho, né, a gente falou que o Vini foi bem, que o Douglas Santos foi ok, e o Bruno Guimarães foi mal, mas salvou também. E o Fabinho entrou ok ali, né? Dos que entraram, só o Fabinho também te apontou como positivo. Aí nesse jogo, assim, acho que, individualmente falando, acho que praticamente todo mundo foi bem, né? É difícil a gente apontar alguém que foi mal, não sei se vocês têm alguém para apontar, assim. Talvez a gente falou do Ryan, que tava meio ansioso. E o Rafinha, né? O Rafinha fez o Rafinha tava muito nervoso, cara. É impressionante, velho. Mas o Douglas Santos foi muito bem, assim, defensivamente, né? E Paquetá começa muito mal o jogo também. Só uma coisa, 2 jogos ele começa mal e vai melhorando. O jogo com 0-0, o Paquetá foi horroroso contra o time. Muito, muito mal. Foi mal mesmo. Nos 2 jogos ele melhorou bastante, né? É que no primeiro ele melhorou para ficar ok, e nesse ele melhorou e jogou bem. E o Douglas Santos, assim, cara, nesse jogo ele teve muito mais liberdade. Esse é um ponto, né, pra gente ver também, porque nos últimos jogos, quem tava atacando quase mais... Cravou, velho. Putz, que pecado aquele lance, cara. Quem tava atacando mais era o lateral pela direita, né? Então, às vezes era o Danilo, até o Iban. A gente viu o Iban se aventurando mais no ataque, né? Principalmente nesse último jogo contra o Marrocos, a gente viu que não deu certo. E aí o Ancelotti inverteu, né? Então, o Danilo ficou um pouco mais e o Douglas Santos atacou mais. E assim, é o que a gente já falou. Dentre os 4 laterais que nós temos, todos eles são corretos. Nenhum deles é um cara acima da média atacando. Mas dentre eles, eu acho que talvez o Douglas Santos seja o melhorzinho ofensivamente, né? Fez uma partida boa ali. Aquilo, né? Lembra que a gente estava conversando lá no meio do jogo? Você tinha comentado, né? Cara, o Douglas Santos, ele recebe a bola, gira o corpo, toca no Vini. Recebe, pá, gira e toca no Vini. É isso, assim, não precisa, é o feijão com arroz. Defensivamente, ele é um cara que eu vejo ele até acima da média. Ele é um cara que defende muito bem. Tem um físico que permite que ele vá e volte, que é uma coisa que o Danilo não consegue fazer mais. Velho. E consegue fazer atacar ali de maneira correta. Ele faz o feijão com arroz ali bem feito. Tá excelente. Só uma coisa... Eu ia falar dele, o Casemiro. Que mais correu? O cara mais correu. E aí, gente? Cadê as críticas? O homem voltou? Cintura de argamassa? Cara, eu falei, né, no primeiro jogo, depois do primeiro jogo contra o Marrocos. Eu não acho que ele tá gordo. Não acho que é mau preparo físico, assim. Eu achei que ele entrou displicente, cara. Eu lembro que até usei a frase do Ancelotti lá, quando você não tem medo, qualquer leão vira um gatinho, né? E isso é perigoso pra caramba. Eu acho que ele, contra o Marrocos, foi isso. O cara
tenho 5 Champions League, estou indo para a minha terceira Copa do Mundo, já fui capitão de seleção, aqui eu sou o segundo capitão, estou com o treinador que mais confiou em mim na minha carreira, sou vencedor respeitado no mundo inteiro, a torcida estava pedindo para ficar no Manchester United, sou fera, vou entrar calminho aqui. Mas não era para entrar calminho, era para entrar confiante e com atenção total, pilhado, sabe? Eu acho que foi muito isso também. Nesse segundo jogo, acho que as críticas surtiram efeito. Se ele dá uma entrevista falando que é mentira, isso é ele que está mentindo, porque ele ouviu bastante, até indo para o jogo, né? A torcida organizada, Movimento Amarelo, deu uma cobrada ali nele, falou que era para ele correr e correu. Eu acho que ele sentiu sim as cobranças, e aí contra o Haiti ele fez uma partida melhor, inclusive nos passes, né? Acertou mais passes também. O gol do. O segundo gol do Matheus Cunha, ele que rouba a bola no meio campo e aciona o Vini, né? Se eu não me engano. Isso. Ou ele toca no Matheus Cunha, o Matheus Cunha aciona eu acho que o Paquetá que rouba a bola do eu vou conferir aqui. Eu acho que sim, mas eu achei que ele foi bem também. Pode crer. Não, só uma observação aqui, só uma observação, tá? Rapidão. Usou uma baby look, tá? E tá forte o homem. Baby look. Tá forte. Foi. Ele quis mostrar que tá magro. Ele quis mostrar. Exatamente. Bichão foi pra mostrar. Foi o Paquetá que rouba mesmo. Foi o Paquetá? Paquetá. Mas enfim, ele já mostrou um nível bem melhor do que contra o Marrocos, né, o Casemiro? Tanto na criação, como também nos desarmes, né? Cara, o que eu pego do Casemiro é isso, né? Que ele, além das entrevistas, esse jogo ruim que ele fez, isso cria um ponto negativo para ele, mas... ele tem um ego gigantesco, né? Exato. Se ele fizer o correto ali, não é pra gente passar aperto. Mas eu queria lembrar de outro jogador também que a gente sempre esquece, mas entrou o Martinelli também, gente. O Martinelli jogou. Quase deu gol ali. É isso, cara. Martinelli jogou. Mas não, ele entrou bem, né? Entrou bem. Dentro do que ele pode fazer, ele cumpriu o seu papel. Até foi uma opção a mais ali no ataque, né? Principalmente combinando com o Vini, o cara que desceu mais pelo lado esquerdo. E até os dois combinaram jogadas algumas vezes. Quase saiu um baita golaço, que é ajeitada do Vini de letra para ele. Ele finalizou muito bem. Só que o goleirão faz uma defesaça, a bola bate na trave ainda depois. Mas entrou bem, nota 6,5, nota 7 para ele, passou de ano. Mas nada mais do que isso também, né? Ainda tenho muita dificuldade em enxergar ele como uma alternativa interessante para um cenário de a gente estar perdendo um jogo, sendo eliminado numa Copa do Mundo. Tenho muita dificuldade para ver isso nele ainda. Não, porque ele é uma opção hoje para uma função apenas, né? Que é substituir o Vini. E a gente não imagina que em qualquer contexto de jogo o Vinícius vai ser substituído no mata-mata. Então, é isso, assim, ele é o jogador, talvez, vamos dizer assim, menos provável de entrar em campo. Que é isso, assim, eu não vejo ele estando em campo junto com o Vini, até porque a gente tem outras opções melhores, por exemplo, para ser um cara para jogar centralizado, pela direita, acho que tem opções melhores e não acho que ele vai entrar no lugar do Vini, assim, mas é isso, é um cara correto, sempre faz o jogo ruim do Martinelli, ele é um nota 6, ele, porque é um cara que sempre corre muito, sempre se esforça muito, mas é isso. Mais minutos, porque ele concorre desde sempre, né? Concorre por uma vaga com o Vini e fica difícil para ele, né? Cara, uma coisa que eu até fiquei pensando também, além dele colocar o Ryan para tirar essa pressão do moleque, o primeiro jogo dele de Copa do Mundo ser uma partida já garantida, uma partida muito acessível, assim, com o placar encaminhado. Será que não teve também daquilo, vamos colocar os caras que eu acho que não vai entrar durante a Copa? Que ele não imagina em outro cenário sendo útil. Sabe, a mesma coisa quando você tira um goleiro e coloca o outro para ele ter minutos, falar que jogou uma Copa do Mundo. Porque a gente vinha comentando, o Ryan, a partir do momento que o Luiz Henrique foi para o banco, a gente falou, o Ryan não joga na Copa. Só se ele treinar que nem um animal, assim, fazer coisa, jogar igual o Pelé nos treinos e tal, porque hierarquicamente, e de acordo com o contexto histórico, seria Luiz Henrique titular e ele reserva. Luiz Henrique virou reserva, ele virou a terceira opção para o setor, né? E aí, muito provavelmente, ele não entraria na Copa. E o Martinelli é a mesma coisa, o Vini não sai,
não tem por que pôr o Martinelli, né, cara? E não é como se ele fosse a única opção para o Vini também. Se o Vini se machuca, você pode improvisar algumas maneiras de jogar, né? Já que ele tá jogando por dentro, o Endrick pode ser esse cara. É até mais coerente que seja o Endrick do que seja o Martinelli. Até por questão de experiência na posição, de aptidão para a posição também. Então, eu fiquei pensando nisso aí. Será que não foi só para colocar os caras que provavelmente não vai jogar durante a Copa? O Ederson também, não sei. Eu acabei de lembrar, eu acabei de ver que eu nem lembrava. Também, né? Mas o Ederson joga, né? Então talvez pode ter sido o caso mesmo, mano. Não duvido, não. Contra a Escócia não vai ter muito essa janela de colocar esses caras, né? Então, realmente faz sentido. Eu acho que o Bremer não entrou, né? O Bremer não entrou. Não, zagueiro não. Mas eu pensei até, durante o jogo eu fiquei pensando nisso. Será que ele vai colocar um zagueiro aí só para... Porque assim, não fica feio, né, para imprensa, para ninguém, porque é normal, vou trocar zagueiro, tô ganhando o jogo, coloco um zagueiro. E para colocar os caras para jogar, né? Eu fiquei até com medo, cara. Fiquei pensando, ele vai colocar o Léo Pereira. O Léo Pereira vai entrar aí. Porque combinaria certinho, né? O zagueiro canhoto no lugar do Magalhães, que vem de uma temporada muito desgastante, né? Tá, inclusive ele já deu entrevista falando isso, o staff dele, o Arsenal poupou ele algumas vezes também. O Saliba vinha na mesma toada, né? Acabou que se recuperou a tempo. Mas eu fiquei pensando que o Léo Pereira poderia ter entrado aí. Sim. E aí, eu queria... Enquanto vocês estavam falando, eu queria voltar pra gente falar dos possíveis adversários, né? Tem como o PP falou, né? Tem grande chance de ter um Brasil... Tem mais chance de ter Brasil e Holanda, né? Aqui a gente tá vendo do Futebol Meets Data. Grande página, né? Essa aí tá colocando o Brasil e Holanda também? Como mais provável, Brasil e Holanda, e aqui o Japão em segundo. Eu acho que foi essa aí que eu vi mesmo. Mas por enquanto a chave tá assim, né? Tá Brasil e Japão, e aí tem outros lados interessantes, né? Que você falou, a Argentina aqui com um caminho mais aberto, né? Pegaria Cabo Verde, poderia pegar alguém de Austrália e Bélgica. Cara, é inacreditável, né, velho? Não, é loucura. Cara, a Bélgica tá com a cara da merda também, né? Não, e a Argentina tem uma sorte, assim, que além dessa sorte de sorteio e tal, é uma sorte de juiz não ver pisão do Messi na panturrilha, do VAR quebrar na hora, não ver cotovelada do Otamendi, cair na área, a mão do juiz tremer pra dentro e apitar. Eu não sei se você viu, né, mas aquele Colina, que é o árbitro, que é meio que o chefe da arbitragem, né, eu ouvi alguém falando isso ontem, que ele se pronunciou em relação a esse lance, e ele disse que o árbitro acertou, que não era para ter expulsado o claro Messi. É claro que falou. Tanto e eu que no jogo. Surpreso. Qual jogo que foi? Puta, agora fugiu da memória, mas teve um lance parecidíssimo. Ontem ou anteontem, que o árbitro também não expulsou porque abriu o precedente, cara. Porque no mundo inteiro sempre foi assim, pisou na Foi o da Bélgica no Trossard. Isso, no Trossard. Nossa, é verdade. O cara não deu nem amarelo. Rasgou o meião do Trossard. E quase rasgou a perna do cara, mano. Só que aí abriu o precedente que não expulsou o Messi, agora não vai poder expulsar mais ninguém. Quer dizer, até fazerem no Messi, aí vai expulsar. Aí não pode, né? Aí não pode. Mas... cara... Vocês falaram que preferem o Japão. Eu tenho uma teoria. Não é uma baseada em absolutamente nada. Mas pra mim, se o time precisa de confiança, pra mim, sempre melhor um adversário mais difícil, assim, pra você ir criando casco, pra você... Porque você vem e você pega uma confiança enorme. Sei lá, você vai pegar... Aqui tá o Japão, mas você pega a Holanda, depois pega uma Noruega, você já chega mais grandão ali pra pegar a Noruega. Se bem que Costa do Marfim também tá jogando bem, né? Quase ganhando da Alemanha, mas... Enfim. Você chega maior. Chega lá umas quartas ali, pega uma Inglaterra, chega grandão assim. Mas... Cara, mas eu acho que eu prefiro evitar o europeu o máximo. Porque... tem resposta também. Tem muita cicatriz mal fechada nessa seleção. Todas as eliminações nossas são para europeus. E principalmente os dois últimos de médio grande porte, né? Grande porte por causa da fase, que vinham jogando muito bem,
A Bélgica nem tanto por atuação, mas por elenco, que tinha. Era o auge da geração belga ali, né? Todos no seu auge físico. E a Croácia, sim, a Croácia vinha jogando muito bem, tinha um coletivo muito forte e um físico surreal, né? Passou na prorrogação, nos pênaltis, a maior parte dos jogos indo para aquela final. Não, quer dizer, parou na semi para a Argentina, né? Mas em 18 tinha passado quase todos também na prorrogação. E aí, se pega uma Holanda da vida, que também é outra seleção média, assim, média grande da Europa, eu acho que é um cenário muito parecido. E aí vai dar pressão, vai dar caganeira nos caras, complicado, velho. Eu acho que tem duas perspectivas, Cadu. E assim, não tem uma melhor ou pior. O que você falou é um fato, né? Você pegar seleções grandes desde o início, por exemplo, o Brasil jogou contra Marrocos. O Brasil já teve um grande teste, se a gente for olhar, né? Um time muito bom. E quando você enfrenta seleções fortes, né, no mata-mata, você ganha casca, é fato, assim. Então você pode olhar por essa perspectiva de que é melhor jogar contra seleções mais fortes para você ir ganhando corpo, ou pela outra perspectiva, que é a minha, que eu sou mais cagão que você, que eu quero ter o caminho mais acessível possível, chegar mais longe possível antes de pegar as melhores seleções e aí começar a ter um caminho da Argentina aí. É que a Argentina, né, a gente pode dizer que já tem mais casca por ter sido campeã recente, né, das Copas América e Copa do Mundo, enfim. Mas eu preferi evitar porque é isso, assim, eu acho que a Holanda é um time que tem mais tradição, né, tem essa... enfim, tem jogadores individualmente para mim que são melhores, mas é isso, assim, não vai ser nenhum dos jogos serão fáceis, sem dúvida, né? E o último jogo do Japão é Suécia, né? Isso. Só perde a segunda vaga se perder para a Suécia. Cara, assim, a gente vem vendo uma dificuldade muito grande dessas seleções que vieram da repescagem, né? Da Europa, as piores seleções da Europa, vamos dizer assim, né? A Tchequia, pobríssima. A Turquia, a decepção da Copa até então, né? Já foi eliminada. A Bósnia também bem ruim. E assim, a Suécia até enganou a gente, né? No primeiro jogo, meteu 5-1 na Tunísia, mas depois voltou ao normal, já tomou 5-1 de novo. E agora sim, eu acho difícil que ganhe do Japão, mas se vencer, né? Teria um Brasil-Suécia, que aí para mim seria o melhor cenário. Que talvez, assim, não sei se conta, né? Europeu não interessa. Então, assim, você já expurga um fantasma, vamos dizer assim, de um europeu, e é um europeu mais acessível, né? A Suécia, sem dúvida, lógico, tem bons jogadores. Se for a Suécia europeu em questão, pô, aí eu exatamente. Melhor pegar a Suécia do Japão, é o melhor dos cenários, exatamente. É um time que, lógico, também, mais um, né? Acho que a gente, na verdade, assim, ficar falando que não é baba é um pouco de exagero, porque assim, exagero não, porque eu digo assim, a gente já tá vendo várias vezes nessa Copa que praticamente não tem baba, né? A gente fala, Curaçao, olha o que Curaçao vem fazendo, olha o que Cabo Verde vem fazendo. Então, assim, não tem nenhuma seleção aí que é tonta, não, cara. Só a Tunísia, né? A Tunísia é tonta mesmo. A Tunísia é tonta. Mas tirando a Tunísia... boba da Copa. A única boba é a Tunísia. Mas tirando a Tunísia, cara, não vai ter nenhuma seleção aí que a gente vai chegar e falar, não, a gente já passou, é só entrar em campo aí e pular anúncio, não. Esse Iraque é ruim também, tá? Esse Iraque é bem ruim. Tá aí? Ah, tá. Ah, não, tá, entendi. Não. O Iraque é bem ruim. Tem chance ainda? Tem, né? Tem, jogou um jogo só, né? Só foi um jogo. Só tomou pau da Noruega, por enquanto. É Iraque, Noruega, que mais de bom? França o grupo da... Nossa, coitado. Hoje, inclusive, França e Senegal. Hoje França e Senegal. É que aí é dureza pros caras também, né, mano? Olha o grupinho, os caras já são ruins. Agora, a Tunísia, pô, a Suécia é um timezinho chechelento também, os caras tomaram 5-1, velho, é foda, velho. O Curaçao também é bem ruim também, né? Que o goleirão que não, e assim, a gente falou, né? O setor ofensivo do nosso Equador é uma brincadeira. 26 com Enervalência ainda, os caras estão de sacanagem, velho. Mano, o Eloy Room, ele ganhou nota 10, cara, nos aplicativos de avaliação de futebol, nota 10. 15 defesas. Caraca, que doideira, mano. É mais do que o Alisson na história da Copa, se pá. Não, bem mais, né? Vão ter que vencer o jogo da Alemanha agora, né? Pra se classificar. Tá praticamente eliminado. Vão ter que ganhar da Alemanha. Marfim agora, né? Não, primeiro jogo, né? Equador e Costa Marfim foi o primeiro jogo. Agora é Equador. Agora eles vão ter que ganhar da Alemanha. Tá falando do Equador, você está falando do Curaçao. Equador. Não, eles vão ter que ganhar o último jogo pra passar. Não, porque o Curaçao também tem chance, né? Tem. Aqui tem. Aqui não vai acontecer, mas matematicamente
matematicamente tem. Os outros chances parecidas. Sul-americano que foi pro saco mesmo é o Uruguai, né? Vai ter que ganhar da Espanha agora. É o único jeito de classificar. E aí já errou. Cara, sabe o que é o louco? Véio? O Equador tem condição de ganhar da Alemanha. Isso que é tem, pô. Tem. Tem condição. Mas mentalmente... A Alemanha... então, tem isso. E a Alemanha deu uma remontada contra a Costa do Marfim, que os caras estão com autoestima alta agora, né? Exato. Porque é um jogo que a Costa do Marfim começa muito bem, abre o placar e aí depois consegue uma remontada ali já no segundo tempo, né? Mas é um jogo super ganhável, sim, mano. Dois gols né, cara? A ver a mentalidade, né, dos caras, né? Mas de fato, assim, é um jogo ganhável mesmo. Não é nada de outro mundo, não. Cara, a Alemanha sempre tem essas paradas, né? Chama os caras assim de time médio do cenário nacional e acaba indo bem, vira titular da seleção. O Howard, quanto tempo não foi titular da seleção alemã? Agora o Davi entrou bem pra caramba também. O Davi já tá como artilheiro, né? Segunda vez. Ele entrou no último jogo, já participou de 3 gols, né? Entrou no decorrer do jogo, faltando 30 minutos, eu acho. Esse maluco é forte pra caramba, mano. Mó estranho, velho. Mano, a posição dele é estranho ele ser forte daquele jeito, é muito estranho. Não, ele é forte num nível que a primeira vez que eu olhei ele, eu falei, cara, ele é forte de um jeito assim, já tá indo pra outro caminho. Mas ele é só forte, aparentemente ele é só forte, mano. Não, tanto que você olha pra ele e você acha que ele é um zagueiro ou um volante. Ele é troncudinho, que ele é um meia, assim, cara. Nunca vai imaginar. É menino bem criado, né? Comeu muito danoninho, bonitinho. Mas já que a gente tá falando, eu não queria deixar a gente deixar passar batido, né? O que Cabo Verde fez, gente? Foi loucura. Até absurdo. Post da Casa TV, os caras fizeram ali com o Uruguai. Pô, cara, que doideira, velho. Teve a chance no fim ainda, se o juiz não tivesse apitado lá o fim do jogo antes da falta ser cobrada. Loucura, gente. Pô, que lá foi um absurdo, mano. Até louco. A arbitragem é aquilo, o nego reclama daqui, a arbitragem é ruim no mundo inteiro. É a profissão com o maior número de incompetentes do mundo, cara. A profissão com o maior número de profissionais que não sabem executá-la é a arbitragem de futebol, com certeza. E até então, assim, os nossos apitadores estão indo ok, né? O Wilton chamou muita atenção no primeiro jogo, né? Até por ser a estreia, por tudo mais, né? Enfim. Mas até o Klaus apitou um jogo ontem, né? Acho que apitou, também não chamou atenção. O Ramon Abate também, quando apitou, o Klaus foi o Ramon Abate foi criticado, inclusive, se não me engano. Parou muito o jogo, né? Quem foi a seleção mesmo? Foi o Egito? Foi da Bélgica, não foi? Egito e Bélgica? Isso, Egito e Bélgica. O treinador do Egito desceu além no Abate-Abel, mas... É ruim. Por incrível que pareça, os melhores árbitros estão sendo os brasileiros, na minha opinião. Cara, o Klaus foi muito bem. O Wilton, no primeiro jogo, muita gente elogiou, mas eu achei a expulsão do... Fugiu agora, o zagueiro mexicano, achei uma expulsão loucura. Eu achei exagero também. Eu entendo, mas achei exagero, pô. Tirando esse ponto... Não era um lance, uma situação clara e oportuna de gol, né? Como diz a regra. Tava meio de lado, tinha cobertura. Tava indo pra linha de fundo. Não foi uma falta dura. Não foi uma falta dura também. Aquela estatística das expulsões é uma coisa de louco, né, cara? Nas últimas 2 Copas, em cada uma delas, foram 4 cartões vermelhos. E só no primeiro jogo dessa já foram 3. É um número assustador. O Wilton já deu quase expulsão mesmo. Muito doido, velho. Mas assim, vem sendo ok até então. Teve algumas que passou batido, tá? Assim, não vou falar que é absurdo, mas, por exemplo, a do Messi era pra ter sido expulso, a falta em cima do Trossard poderia ter sido também. Pra caramba. O que muita gente discutiu. E aí eu vi que aí é realmente um critério da FIFA para essa Copa. Faltas como aquela do Hakimi no Vini, que o juiz nem deu no primeiro jogo, foi verdade. Falta, né? Obviamente. Mas a arbitragem tá dando amarelo nesses casos, né? Quando pega metade de bola e pega a perna, só que não tão em cima, né? Como foi o Vini. No Brasileirão, aquilo ali é vermelho. Muita coisa. Só que a galera tá dando amarelo agora nessa Copa. Mas assim, entradas que se fossem determinadas ligas também seriam expulsões, né? Sim. Com certeza. E aí, eu não quero nem mal vejo a hora de voltar daqui o Brasileirão, os caras voltar ao normal, os jogadores em cima e tudo mais, que já tá acostumado, mas isso é assunto para outro dia. Mas, senhores, querem acrescentar mais alguma coisa sobre a seleção brasileira?
A gente não passou batida aqui, eu não sei se eu... A gente já falou da Escócia, já falou de tudo, né? Eu só ia falar que eu acho que o Danilo vai virar titular agora. Eu acho que o Ibanez, no primeiro jogo, estava inseguro, né? Foi bem nervoso. Também. E o Danilo foi bem, cara. Fez aquilo que a gente espera dele. Que é o feijão com arroz ali, não inventou. Não, mas teve um lance que foi especial. O rebote da defesa do Alisson. Porra, é verdade. Ele mete uma bicicleta em cima da linha, cara. Aquilo ali é coragem. Corajoso. E repertório, né? Improviso. E assim, eu achei que ele ajudou mais do que eu esperava, assim. Eu achei que ele seria um terceiro zagueiro. Em algum momento ele fez ultrapassagens, apareceu ali na frente. É importante, né? A gente sabe que só do lateral estar presente ali, mesmo que ele não participe com a bola, né? Ele já tá sendo útil, porque ele já puxa a marcação, já preocupa o adversário. Então, gostei da participação do Danilo. Gostei assim, né? Aquilo. Uma partida do Danilo, assim. Não é uma partida nota 8, nota 9, mas é o suficiente, acho que pela experiência, né? Por tudo isso, acho que ele vai acabar ganhando a vaga em definitivo mesmo. Acho que o Ibanez vai acabar indo pro banco. E só a última observação, 3 pendurados, né? Para esse último jogo. O Ibanez, o Douglas Santos tomou um cartão também nesse último jogo, e o Casemiro. Então, os 3 caras que não podem tomar cartão. Os cartões zeram, né? Depois desse terceiro jogo. Então, se não tomarem cartão contra a Escócia, chegam zerados para o mata-mata. Cara, eu pouparia o Casemiro, tá? O Casemiro acho que é o que eu mais pouparia, velho. Apesar de ser muito experiente, nessa questão ele parece o estilo de né, cara? O jogo do ele cara, toma né? muito cartão desnecessário, assim, sabendo que tá pendurado. 2018, eu tenho a teoria que a gente só foi eliminado porque ele estava suspenso contra a Bélgica. E além da ausência dele, tem a presença do Fernandinho, que talvez seja um desfalque maior. Acho que é mais prejudicial a presença do Fernandinho do que a ausência do Casemiro naquela ocasião. Thiago em 14 também faz falta pra caramba. Capitão do time, né? Na época. Eu acho que. Mas o Douglas Santos também, cara, é um cara pra gente ficar de olho, porque também acho que faria muita falta. Assim, mas eu acho que ele controla mais. Controla mais. Não, pode falar. Não, manda ver, acho que vai ser outra coisa, pode falar. Não, eu só ia falar que eu acho difícil também ele ser muito exigido para tomar cartões. Acho que Casemiro seria mais. O meio campo da Escócia é mais forte do que as laterais, né? McGinn, McTominay, acho que seria mais exigido ali o Casemiro do que o Douglas Santos. Não sei, é uma impressão que eu tenho. Não, eu acho também. O jogo da Escócia vai ser muito meio campo, né? Para conseguir ligar esses contra-ataques. Mas eu quase ia esquecendo de falar dele. Ele vai voltar. Ele está de volta. Tá treinando. E aí? Neymar Júnior. Tem que entrar. Tem que ganhar minutos. Uns 5 minutinhos, será que ele joga? Pô, se o Martinelli ganhou minutos... ele vai jogar o... Depende de como tiver o jogo, né? Acho que se o jogo tiver mais tranquilo, naturalmente ele vai ter mais minutos. Se o jogo tiver um pouco mais pegado, acho que ele vai entrar ali faltando pouco tempo, mas... acho que ele vai jogar. Cara, se ele for relacionado, ele joga. Não tem muita dúvida, assim. Eu também acho difícil que ele não jogue. E acho que dentro dessa formatação do último jogo, eu acho que ele disputa a vaga com o Matheus Cunha, cara. Eu acho, né? Não sei se vocês concordam também. E aí é um pouco difícil, até porque ele tem que ter teria que fazer no momento defensivo, teria que repensar ali, né? Porque o Matheus Cunha é um cara que contribui muito defensivamente. É uma coisa que o Neymar não vai fazer e não tem que fazer também, né? Não vai ficar. O Vini voltaria, eu acho, né? O Vini voltaria. Qualquer um, assim. Acho que pelo Neymar, os caras comeriam grama aí pra ele, tudo certo. Mas acho que ele da esquerda e os dois ali no meio, né? O Bruno Guimarães e o Paquetá, no caso. Isso, acho que seria isso mesmo. Mas acho que ele seria esse cara para ter essa liberdade, né? Para fazer o que ele quiser em campo, assim, né? Para jogar um pouco mais na última linha, às vezes voltar para receber a bola no pé do meia, do volante, que é uma coisa que ele gosta de fazer muito, né? De se movimentar para trás para receber o jogo e tal. Então, eu acho isso, mas é complicado, né, cara? São poucos minutos depois de muito tempo sem jogar e tal, e vindo de lesão, a gente sabe que o cara nunca volta 100%, apesar de Neymar ser um cara experiente com isso, né? Então, já sabe lidar muito bem. Mas curioso para ver esse minuto do Neymar, cara. Muito curioso mesmo. E é isso, assim, cara. Apesar de tudo, a gente torce pro cara comer a bola, porque, pô, se ele tiver se ele voltar bem, né? Pô, é um baita de um reforço pra gente, velho. Tem um cenário também que talvez nem o Vini precise voltar para marcar, que é uma Escócia um pouco mais retraída, e na hora da contenção só fazer 2 linhas de 4, né? E aí, quem jogar pela direita voltaria mais.
e aí daria para fazer nessa linha de 4 Paquetá, talvez mais pela esquerda, aí Casemiro, Bruno Guimarães e o Luiz Henrique, que a gente já trabalhando com essa possibilidade, e os dois mais tranquilos, só fazendo a pressão, né? Só rodando de acordo com quem tá a bola. É isso. Também vejo no jogo mais dessa maneira, mais propício do Neymar, mas me corrija se estiver errado, mas o Ancelotti falou justamente isso que eu disse, né? Que pensa o Neymar mais centralizado, né? Eu não sei se ele chegou a falar mal, não tenho essa certeza, mas foi no dia da convocação. Ele fala pelo meio. O repórter faz a pergunta: onde você enxerga o Neymar? E aí ele até fala: pelo meio, de acordo? Aí o repórter fala: de acordo. Ele, então, estamos bem, então. Então, é isso. Então ele jogará pelo meio e ele realmente vai ter que repensar todo o sistema de marcação, né? Mas aí é isso, né? Os caras quiseram, tem que correr por ele. Então. Mas teremos, então, se tudo der certo, por alguns minutos, pelo menos, Neymar Júnior em campo contra a Escócia. É isso, senhores. Bora encerrar por hoje, então. Muito legal estar com vocês todos aqui, nossa querida audiência. Voltaremos na quinta ou na sexta, aí depois com o pós-jogo de Brasil e Escócia, mas também a gente vai falar da segunda rodada, né? A gente está sempre fazendo rodada aqui. E passamos mais essa etapa aí, praticamente classificados, aguardando o nosso adversário nos 16 avos. Muito obrigado a todos aqui que acompanharam a gente. Obrigado, Cauê. Obrigado, PP. Se despeçam aí. Nossa gloriosa audiência. Valeu, Caduzão. Valeu, PP. Valeu para quem acompanhou a gente até aqui. Sempre bom trocar essa resenha em relação à seleção brasileira. Joguinho tranquilo, joguinho bom pra gente ter uma confiança. E agora, mais um confronto, viu? Só pra gente não esquecer, tá? Palpite. Eu vou novamente no bom e velho placar clássico. Vou de 3-0 Brasil. Acho que o Brasil vai fechar aí bem, com confiança e passar em primeiro para essa próxima fase. Como a gente adiantou, será um jogo duro independente do adversário, mas seremos favoritos e vamos juntar uma confiança aí para ir bem para esse mata-mata. Valeu. Valeu, Caduzão. Valeu, Cauê. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Bom, deixar um palpite aí também. Cara, acho que vai ser 2-1. Aí vai ser um jogo um pouco mais pegado, né? A gente deve sair na frente, a Escócia vai se soltar um pouquinho mais em busca desse empate. Aí acho que a gente faz outro e aí a Escócia diminui no final ali, quando o Brasil estiver displicente, né? Que a gente gosta de dar uma... A gente desconcentra bastante, né? No final do jogo. Então eu fico com esse palpite aí. Boa. Eu vou ficar com 3-1. Você acha que eu vou estar mais confiante aí? Acho que as alterações aí no meio do jogo vai ter alguém que vai fazer um gol. Sei lá, não sei se Henrique, Neymar, manda ver. Não, pode terminar aí. Não, era isso. 3-1 e vai ter gol de quem entrar aí. Tomara que tenha do Endrick. E só acho que a gente não comentou durante o episódio, a gente tá gravando na segunda-feira, 1h da tarde, ou seja, ainda não foi o jogo do Messi, tá? Por isso que a gente não tá comentando, talvez, o possível recorde do anãozinho. É verdade, bom ponto a se levantar. Mas nos próximos dias aí a gente vai falar se ele quebrar. E se o Mbappé também, né? Porque tem chance contra o Iraque. Então a gente vai voltar pra falar. Mas é isso, ó. Mais uma vez, não deixe de se inscrever, dar like e de comentar no vídeo. Beleza? Tamo junto? Estaremos de volta na próxima. É nóis!